Olá, minha gente querida, vamos iniciar a segunda aula de filosofia online comigo, professor Rômulo. Sejam todos bem-vindos a este vídeo e a gente pede se inscreva em nosso canal e divulgue a outros que possam tirar proveito desses vídeos. Vamos organizar a nossa câmera. Pronto, agora vamos abrir o nosso livro. Então está aí, né? Nós vamos tratar hoje do item número 4 do nosso livro Filosofando, Hobbes e o Poder Absoluto do Estado. Então nós vamos dar continuidade ao estudo, né? Dos pensadores. Agora nós vamos entrar nos pensadores contratualistas. Então, vamos falar de Thomas Hobbes. Ele viveu de 1588 a 1679. O Thomas Hobbes, ele era de família pobre, né? Modesta, mas ele conviveu com pessoas da nobreza, ele conseguiu se entrosar, né? Com a nobreza, e na sua época ele teve contato com Descartes, com Francis Bacon, até com Galileu, né? Que são nomes bastante conhecidos, né? Então nós vamos estudar o que o livro apresenta de Thomas Hobbes. O título já dá uma dica, né? Ele defende o poder absoluto do Estado. E o livro vai se basear em duas obras do Thomas Hobbes, que é as obras De Cive e Leviatã. Então, o livro faz uma observação aqui ao contexto histórico que Hobbes viveu, né? Ali fala que ele viveu um século turbulento, havia muitas desavenças, brigas, conflitos entre reis e parlamentos e guerras civis. Então, numa dessas guerras, o rei inglês Carlos I foi decapitado. Vamos seguir o livro para a gente entender o pensamento de Thomas Hobbes. Estado de natureza e contrato social. Nós vamos falar muito disso, desses dois elementos, por isso que é bom prestar atenção, tá? O que é estado de natureza e o que é contrato social. E o que é estado de natureza para Hobbes, né? Então o livro ali já dá a dica, né? Para Hobbes, o estado de natureza é o estado onde o ser humano tem direito a tudo, né? Ou, viu, gente, quando fala estado aqui, não é o estado no sentido político, mas é no sentido de situação. Então, o estado de natureza é cada um por si, né? Aqui nesse texto que eu circulei aqui, dá uma dica do que é esse estado de natureza. O próprio Hobbes, aqui no Leviatã, ele fala: é a liberdade que cada homem possui de usar seu próprio poder da maneira que quiser para a preservação da sua própria natureza, da sua vida, de fazer tudo aquilo que seu próprio julgamento e razão lhe indique como meios adequados a esse fim. Ou seja, uma liberdade ilimitada. Então é isso que é estado de natureza. Aí o Hobbes, esse estado de natureza, no conceito dele, é semelhante ao sistema chamado anarquia, né? Ou seja, a anarquia é sem governo, entendeu? No grego, o a é uma negação, arquia é governo, então sem governo. Seria uma situação, um estado de vida onde ninguém governava ninguém, né? O Hobbes fala que esse estilo de situação gera em nós insegurança, angústia, medo
E aí vem aquela frase famosa dele: nesse estado de natureza, o homem se torna lobo para outro, um lobo para outro lobo, né? Então o homem se torna um lobo. Aí tem a frase: homem é o lobo do homem, né? Porque ficaria um atacando o outro. Seguindo ainda o estudo sobre essa questão da liberdade total, né? O texto aqui, ó, Hobbes pondera que o indivíduo reconhece a necessidade de renunciar à liberdade total, contentando-se com a mesma liberdade de que os outros dispõem. Então ele vai falando já, porque o Estado, enquanto instituição, né, eu abro mão da minha liberdade total para viver em sociedade, viver no grupo, viver num estado político. Ele coloca que o ser humano percebe que ele abre mão da liberdade total é mais vantajoso para viver em sociedade do que eu ter minha liberdade total e viver sendo lobo um dos outros, né? Um atacando o outro. Então o texto continua: a nova ordem é, portanto, celebrada mediante um pacto, pelo qual todos abdicam de sua vontade em favor de um homem ou de uma assembleia de homens como representantes de suas pessoas. Viu, gente? Aqui nesse texto tem um detalhe interessante, que o Hobbes defende o poder absoluto do Estado, mas ele não afirma que esse Estado seria só monarquia, ou seria, ele não aponta só a monarquia, né? Ele fala que também pode ser um parlamentarismo. Por isso que ele fala, ó, um homem, no governo, um homem é a monarquia, ou uma assembleia de homens. A assembleia de homens é parlamentarismo. Então ele deixa em aberto que o Estado pode ser monárquico e pode ser parlamentarista, né? Ele não se fecha só na monarquia, é um detalhe interessante, né? Então vamos continuando. Ele continua justificando, né, que o medo, o desejo de paz leva os indivíduos a fundar um Estado social como autoridade política. Ele coloca isso, que a gente fundou um Estado social com uma autoridade política, um governo e tal, porque para nós é mais vantajoso viver dessa maneira, para poder a gente viver sem medo, viver com uma certa estabilidade. Então a gente troca o estado de natureza por esse estado político, pela sociedade, né? Pela vida em sociedade. Vamos lá falar sobre soberania absoluta, né? Que é isso que o Hobbes defende, né? Então, para Hobbes, o poder do soberano deve ser absoluto, total e ilimitado. Olha só, gente. Ele exagera na dose do absolutismo aqui, né? Mas, detalhe, ele não se fecha na monarquia, pode ser também no parlamentarismo, como depois vai existir uma monarquia parlamentarista, onde quem vai tomar as decisões de governo é o parlamento, e o rei só está lá como símbolo e obedece também às leis e às decisões do parlamento, né? Então ele fala, essas decisões do governo, ou monarquista ou parlamentarista, ele é ilimitado e absoluto. Então ele exagera nesse ponto aí. O texto do livro aqui: o indivíduo abdica da liberdade ao dar plenos poderes ao Estado a fim de proteger sua própria vida e sua propriedade. Ele vai falando sobre o poder soberano do Estado. Aí ele diz, ó, cabe ao poder soberano julgar sobre o bem e o mal, o justo e o injusto, não podendo ninguém discordar, pois tudo que o soberano faz é investido da autoridade consentida pelo súdito. Nós, na monarquia, gente, o povo, as pessoas eram chamadas de súditos. Elas não eram chamadas de cidadãs, ainda não eram vistas as pessoas da sociedade como cidadãs. Então você vê aí, ó, para ele o Estado tem o poder soberano de julgar sobre o bem e o mal, o justo e o injusto. E ninguém pode discordar. Ele é bem rigoroso nesse aspecto, né? Então, continuando essa reflexão. Para Hobbes, o Estado tanto pode ser monárquico
quando constituído por apenas um governante, como formado por alguns ou muitos, por exemplo, uma assembleia. Aquilo que eu falei ainda agora, né? Do parlamentarismo. Então, é o soberano que prescreve leis, escolhe conselheiros, julga, faz a guerra, a paz, recompensa e pune. E ainda pode censurar opiniões e doutrinas contrárias à paz, né? Então, na visão dele, ele é bem radical, né, gente? No livro dele, o Leviatã, tem essa imagem aqui, ó, que mostra o rei, que aqui no caso mostra um rei, mas ele abre espaço para uma assembleia que governe também um grupo, um coletivo que não seja só um rei também, né? Olha, mas aqui mostra um rei, ó, o corpo do rei é formado por pessoas, são os súditos. O rei tem o poder aqui civil e o poder religioso aqui, ó, que isso aqui é um baco usado pelos bispos, né? No pensamento dele, o rei detinha o poder tanto político quanto religioso. E nós chegamos no final de mais uma aula, né, falando sobre Thomas Hobbes. E a gente pede para os alunos curtirem, se inscreverem no canal, posta aí alguns comentários. E também pode divulgar a nossa aula para quem vocês quiserem, para os amigos, tá bom? Um grande abraço a todos vocês e até a próxima aula.